Olá amigos, que Deus abençoe a todos vocês e hoje nós vamos à segunda parte dos 10 segredos de como você evitar o divórcio, tá bom? No programa passado nós estivemos falando os primeiros 5 tópicos e hoje vamos dar início então, né, Bianca, nessa segunda parte. Exatamente. Olá a todos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem ligadinhos nesses assuntos, nessas dicas que vamos dar a vocês, porque você pode evitar muitos problemas futuros para o seu casamento. Por exemplo, estivemos falando na semana passada, na parte 1 do programa, foi conversar sempre, filtrar as palavras no momento de uma discussão, levantar a autoestima do seu parceiro sempre, atenda aos pedidos dele e também estivemos falando sobre não misturar os problemas. Então você que está vendo este programa, que é a parte 2, eu aconselho você a ver a parte 1, que foi do programa passado, não é isso? Exatamente, são tópicos importantes para que você não chegue ao divórcio. Aí você fala assim, mas para chegar a um divórcio não é só isso. Realmente não é só isso. O casamento é um conjunto de coisas, mas no decorrer desses anos de atendimento às pessoas, nós vemos que são coisas muito simples, que infelizmente as pessoas não fazem, não praticam. O básico. O básico. Então, se você aprender que na simplicidade também é feita o relacionamento a dois, você vai entender que se você resolve um problema pequeno, certamente você não vai criar uma situação maior, né, que é infelizmente o que a gente tem visto diariamente, a ponto de chegar até o divórcio. Exato. Por isso esses tópicos, tá? Que são ensinamentos pequenos, mas que vão fazer num todo geral uma grande diferença a ponto de salvar o seu casamento. Então vamos lá, Bianca. Hoje na parte 2, vamos com o primeiro tópico que fala assim: Deus ajuda. Então temos dois lados da situação. Fala uma que eu falo a outra. Eu gosto de falar sobre a oração, né? Deus ajuda, com certeza. E você, amiga, que tem um problema, é para isso que nós estamos aqui também, né? Para dizer a você que o seu problema há solução. Quando você aprender a buscar em Deus essa solução, Ele certamente vai te direcionar, te dar sabedoria para o caminho certo. Só que para você orar, você tem que crer, né? E quando você crê, você pratica. Que é sobre isso também que o Paulo vai falar agora. Porque às vezes a gente vê, amor, que existe a oração, mas não existe a prática. Exato. Né? Bom, falando ainda sobre a oração, existe várias mensagens na Bíblia que exemplifica você que a oração que você faz a Deus, você pode quebrantar sim o coração empedrado, talvez, do seu marido que deixou você, foi embora com a amante, ou a sua esposa que não escuta você, né? Nada que um joelho no chão não mova as mãos de Deus. Isso é muito habitual, a gente vê as pessoas desistindo, desanimando, vou voltar para a casa da minha mãe, dos meus pais, mas são poucos aqueles que buscam em Deus a solução. E temos visto na nossa igreja testemunhos lindos, né, de famílias restauradas através da oração. Então você, mulher, seja sábia, ore, acredite na sua oração, venha, participe conosco dos nossos cultos e orientações, que eu tenho certeza que Deus vai mover as mãos em seu favor, tá bom? Me faz até lembrar aquele filme, O Quarto de Guerra, né? Um filme excelente, você pode vê-lo, né? O Quarto de Guerra, lindo exatamente filme, isso, né? Uma mulher que sofre devido às traições do marido, enfim, mas ela entra no quartinho dela ali e ali ela não aceita aquela situação, que isso é uma outra situação também, né, Bianca? Às vezes a mulher ela está resignada em saber que ela é maltratada, ou o marido não dá atenção, ou ele está com a amante, e a mulher ela aceita a situação, ele volta para casa como se nada tivesse acontecido, e você não reage. Então venha buscar essa ajuda. Tá bom? A igreja Vinde a Mim, nós estamos com as portas abertas. Você está vendo esse programa justamente para que você entenda que você não está sozinha ou sozinho. Você tem possibilidade sim de reverter essa situação. Bom, mas também tem o outro lado do Deus ajuda. Porque tem aqueles que estão sempre na igreja orando,
mas quando chega em casa não muda as atitudes. Não pratica o que não ouviu, pratica né? o ensinamento. Porque não adianta, amiga, você ficar orando, mas você não dá testemunho na sua casa. Nós temos que ser testemunho primeiro em casa. Né? A gente vê, infelizmente, o que a gente tem mais visto são pessoas falando de Deus, são pessoas dentro da igreja 24 horas orando, mas quando chega em casa, ela não é crente, ela não é cristã dentro de casa, ela não dá testemunho para o marido. Eu já escutei. Ela não dá testemunho para a esposa, para os filhos. Então, quer dizer, aí realmente aquela pessoa vai falar assim, mas vem cá, é isso que você aprende na igreja? Por exemplo, eu sou testemunha disso. Eu já atendi vários homens que me disseram, olha pastor, a minha esposa ela vem aqui, não sai da igreja, sempre não sai da igreja, mas ela não pratica nada do que o Senhor ensina aqui na igreja. Por isso que inclusive eu não tenho prazer de vir, porque se ela que está lá não muda, eu não acredito que haja uma mudança no geral. E muitos chegam até nós e falam, é isso que vocês ensinam? Alguns até pré-julgam a gente, tem até, digamos assim, maus olhos ou bronca da gente, achando que a sua esposa ela é assim em casa pelo que nós ensinamos, e nós não ensinamos isso. Ao contrário, aqui estamos ensinando a você, ao seu parceiro, de vida em casa. Exatamente. Agora, infelizmente, nem todo mundo tem ouvidos para escutar, né? Esse primeiro tópico, Deus ajuda? Sim, Deus ajuda. Se nós atuamos de forma verídica e correta com Ele, com as ações. Não serve somente orar, temos que ter atitudes verdadeiras. Como diz a palavra, né? A palavra diz oração. Oração. Orar e ação. Você tem que agir. Se você não tomar atitudes, nem Deus pode fazer o que você precisa fazer, tá bom? Muito bem, o segundo tópico de hoje, né? Saiba relevar. Você, amiga, você sabe relevar uma situação de discussão, de briga? Conhece a história dos vikings do passado? Então eu vou contar para você. Existia uma mulher e o seu marido, que era um viking, aqueles homens bravos, né, de guerra, e todas as vezes que ele entrava em casa, ele entrava e fazia aquela sujeira e bagunçava a casa, e a mulher ficava brava e começavam as discussões todos os dias. Certo dia, ela chegou até um sábio e perguntou: mestre, o que eu faço para não ter brigas em casa? O mestre falou assim: você então vai encher sua boca de água quando o seu marido chegar e não vai engolir. Muito bem, foi isso que ela fez. Quando ele chegou em casa e ele começou a brigar com ela encheu a boca de água e ficou com a água na boca durante um tempo sem engolir. Conclusão, ela não conseguiu responder nada, né? E nisso ele falava, xingava, brigava e ela, como estava com a água na boca, obviamente não tinha como responder. Como moral da história, eles não brigaram. Mas por quê? Porque ela soube relevar aquela situação. Então, talvez você precise de um pouco de água. Outro dia me disseram, eu preciso de 1 litro de água, pastor. Então, faça o que você tiver que fazer, mas releve. Porque imagine, né, se diante de cada problema houver uma discussão e se vocês não souberem relevar, é onde sai nas agressões físicas, é onde chega o divórcio. Existem coisas que não valem a pena você ficar remoendo, sabe? Existem coisas que você tem que aprender também a ceder. Aprenda a ceder. E agora a gente entende por que Jesus disse, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for necessário. Terceiro segredo de hoje, então, para que você evite o divórcio no seu casamento, né? É você evitar as respostas atravessadas, aquelas respostas ácidas, né, que vem como um soco, né? Poxa, às vezes... a gente, mulher, é especialista nisso, né? O homem, ele tem a força bruta, a força do braço, mas a gente, nós mulheres, normalmente a nossa força está na língua, né? Então mais atenção ainda, meninas. Mas olha, eu digo que isso é igual, sabia? Porque às vezes o homem também é muito grosseiro, né? Às vezes o homem está lá trabalhando, está concentrado, de repente a esposa liga e o homem já está com a cabeça meio quente e, né, a esposa está dizendo: oi amor, ele: oi, o que é? Pode falar. Quer dizer, isso é uma resposta atravessada.
Então isso fere, isso desanima, isso gera ira no seu parceiro. Então evite essas respostas atravessadas. Né? Eu me refiro à força, amor, quando eu falei da força, o que eu me refiro é a ofensa. Porque o homem, ele tem esse jeito sim, que você está se referindo, mais bruto, né? Mas quando eu digo a força, a mulher, ela tem a capacidade na língua de ser ofensiva, né? De ofender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e medir aquilo que a gente fala, porque eu sei até onde eu posso ir com você, né? E você sabe até onde ir comigo. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso, porque a gente pode causar um problema, uma briga desnecessária com uma palavra, né? Ofensiva. Então, muito cuidado quando você falar. Né? O homem, por sua vez, como ele disse, né? Na parte da grosseria, de ser frio, né? E a mulher, eu acho que mais na parte mesmo de ser ofensiva, né? Exatamente. Então, evite essas respostas atravessadas, tá bom? Tenha mais carinho, tenha mais cautela, tenha mais respeito. Na verdade, acho que se resume no respeito, né? Porque se há o respeito, então você não vai atravessar uma resposta. É como se você estivesse falando com o seu patrão. Com o seu patrão, você não dá respostas atravessadas para ele, porque você vai ter problemas. Então a mesma coisa e muito mais tem que ser no seu relacionamento, porque isso são os segredos que talvez esteja faltando no seu relacionamento, e por isso você talvez esteja se distanciando e talvez até a ponto de um divórcio, tá bom? Assim que quem tem ouvidos que ouça, né? Exatamente. Quarto item de hoje, para que você guarde bem o seu casamento e evite um divórcio, é você também cuidar da aparência. Tem a parte espiritual, emocional, que você tem que cuidar, que nós estamos explicando, a parte intelectual, social, mas também uma parte importante é sim a aparência. Por quê? Porque você veja que para conquistar, poxa, você fica 1 hora se penteando, fazendo chapinha, você vai na maquiagem, você escolhe 10 roupas para ver se aquela pessoa vai gostar da roupa que você vai usar, você coloca um perfume. Quer dizer, para conquistar você pensa no que vai falar, a maneira que você vai cumprimentar a pessoa. Então você veja que para conquistar você faz do melhor, e depois que conquista, aí relaxa. Não pode. Tá errado, olha, né? E isso, infelizmente, é algo muito controverso no nosso meio, né? No meio evangélico, porque se tem muito como o cuidar-se, o cuidado pessoal. Eles confundem com a vaidade. Com a vaidade. A vaidade é tudo aquilo que tira a glória de Deus. É o tudo extremo. Aquilo que é o extremo. É você viver em função daquilo. Né? Isso é vaidade. Agora, um cuidado pessoal, você procurar vestir uma roupinha melhor para o seu esposo, você se cuidar, isso não é vaidade, isso é amor próprio. Então, muito cuidado para você não ter essa confusão, né, de informações, porque a vaidade é tudo aquilo que você faz em excesso, é você viver em função daquilo, e não é sobre isso que nós estamos falando. Então, cuide-se para sua esposa, cuide-se para o seu marido. E, né? quando se trata de casamento, alguns, como você mencionou, né, devido ao fanatismo, misturam e acham que é bobagem ou que é perda de tempo, outros acham que é vaidade. E não, você precisa se cuidar sim. Ou você gosta de ver, por exemplo, o seu marido feio, você gosta de ver a sua esposa feia. Eu não acredito que você goste de ver o seu parceiro desalinhado, desarrumado. Eu não acredito nisso. Que você se sinta bem quando você vê a sua esposa ou seu marido, enfim, desalinhado, desarrumado. Porque isso não é agradável a você. E quando nós falamos de você cuidar da aparência, lembre, o seu corpo, ele é templo de Deus. Então você tem que ter esse cuidado sim, essa higienização, né, o cuidado em todos os aspectos. E vale dizer, né, que às vezes até o homem também
depois que casa, relaxa, aí descuida, e isso implica até um problema na saúde também. Né? Nós não estamos falando só da aparência física. Exato. Né? A gente está falando da aparência em todos os aspectos, até o cuidado, né, de você fazer um exercício físico, de você cuidar da sua alimentação para a sua saúde estar bem. E você pode observar que quando nós ouvimos falar, né, não, fulano traiu, ou ela traiu, ou ele traiu, ah, que absurdo, fulano deixou a esposa e ficou com uma, de repente, mais jovenzinha, ou ficou com um rapaz mais jovem, ou seja, tá aí a aparência. Claro que nada justifica, também, né? Claro que nada, lógico, nada justifica, mas nós temos que colaborar também. Lógico. Jesus disse, né, vigiai, né? Jesus disse, não deis lugar à tentação. Então, por isso que estamos aqui compartilhando com você, tá bom? Respeitamos a todos, cada um fica à vontade, você faz a sua vida que você quiser, mas pelos atendimentos e casais, experiências que nós temos, a aparência também não pode ser descartada, tá bom? Não confunda a vaidade com cuidado com a sua aparência. Muito bem, e finalmente o nosso último tópico de hoje: piadas sem graça, não. Temos que tomar cuidado com o que falamos para outras pessoas. Muitas das vezes nós vemos, quando você está numa roda de amizades ou no local de trabalho, infelizmente, nós vemos muitas das vezes o cônjuge, ele ridicularizando ou a esposa ou o marido, ou contando para outros as suas fraquezas, as suas falhas, diminuindo, às vezes até a intimidade, né? Gente, isso não se faz, não se faz. Isso é piada sem graça, sabe? Você expor o seu relacionamento, você expor o seu cônjuge, isso não vai somar em nada, isso só vai trazer feridas abertas, né? Frustra, né, a pessoa. Você não pode dar esse espaço para que outras pessoas, sabe, façam piadas com respeito a você, ao seu relacionamento. O seu relacionamento é seu, é íntimo. Então não faça comparações, sabe? Não diminua o seu parceiro para outras pessoas. Não faça piadas sem graça a respeito do seu parceiro, da sua parceira, porque isso certamente vai trazer um problema ainda maior para o seu relacionamento, tá? Até porque se você expõe a nudez, né, do seu parceiro, muitas das vezes eles acabam gostando daquilo que você está expondo. Não porque eles gostam de você, mas o que eles querem é ver a autodestruição do seu relacionamento. E se você der esse espaço, essa brecha, você vai ser motivo de chacota no seu ambiente de trabalho, no meio dos seus parentes. Então, muito cuidado com as brechas, não faça isso, não dê esse espaço. Relacionamento é intimidade, é você e o seu parceiro somente, tá bom? Tanto que a Bíblia diz que ambos é um. Então, é você e o seu parceiro. Não é você, não são três, são dois, tá? Deus criou Adão e Eva para que ambos fossem um. Então, os de fora não cabe a ninguém a sua intimidade. Bom, se alguém, Bianca, quiser de repente conversar conosco, uma atenção especial, as pessoas dizem assim, poxa, eu estou vivendo isso, eu passo por este problema. Nós temos a igreja no Pedregulho, no Jardim do Vale. Se você, mulher, deseja conversar com a minha esposa, perguntar alguma coisa ou expor uma situação que você está sofrendo, você pode entrar em contato conosco. No Jardim do Vale, nós estamos na Avenida Agenor Pires Fonseca, 475, você que mora aí na redondeza do Jardim do Vale, terças e sextas-feiras às 20 horas e domingo 9 da manhã. E você que está próximo ao Pedregulho ou na área perto do Pedregulho, nós estamos na Avenida Manuel Caltabiano 444, na Vila Molica. Então, nós nos encontramos ali todas as quartas-feiras às 20 horas e domingo às 19 horas. Graças a Deus tem vindo muitos casais com vários tipos de problemas, com todos esses, alguns com esses sintomas que nós estamos mencionando aqui e temos podido ajudá-los, né, Bianca? Exatamente. E com você não vai ser diferente. Venha, participe em uma de nossas reuniões
estaremos aí de braços abertos para ajudá-los, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e na fé sempre.